ok? Bom, a seção é 1.7, seria a mesma coisa. Somatória, vamos falar de somatória, a página é a página 24. Então, o primeiro exemplo de somatória bom, vamos para a definição primeiro, né? Então, como eu tinha dito para vocês aí na última aula, hein, o símbolo sigma, a letra grega sigma, vai ser usada para representar a soma. A variável que a gente está usando é a variável k, que vai variar de 1 até n, percorrendo os números naturais. E aqui vem uma expressão da variável k. Tá? Então, a gente usa o símbolo, a expressão é uma função da variável k. É exatamente isso. Aceita um cafezinho? Bom, a expressão é f de k. Então, o que vai acontecer com a variável k? Ela vai começar com k igual a 1, depois o k vai pular para 2, k vai mudar para 2, e vai até n. É um número natural. Tá? Então, vai percorrer os naturais de 1 até n. Então, esses números aí, de antemão, eles já são números naturais, né? Então, o n é um número natural e o k vai percorrer os números naturais de 1 até n. Você pode ter uma soma com índices em outros conjuntos também. Você poderia ter, por exemplo, uma soma com um lambda num conjunto de índices apenas, né? O que a gente está dizendo aqui é que a variável, o índice k, ele pertence a esse conjunto aqui, ó, 1, 2, até n. É isso que nós estamos dizendo aqui. O k vai varrer todos esses números, não interessa muito a ordem, porque a soma ela é comutativa, a soma é comutativa, então não importa muito a ordem. Mas o índice poderia estar em qualquer conjunto. Né? Isso poderia ser assim. É bom, é um pouco mais confuso falar de uma coisa mais abstrata, né? Mas só que, por outro lado, você acaba vendo que o K, ele pertence a um conjunto, vai percorrer todos esses elementos desse conjunto. Então, é interessante pensar assim também. Mas essa é a ideia. A variável vai passando de números até chegar no n. E aí, o resultado disso é f de 1. Quando k é igual a 1, vai dar f de 1. Quando k muda para 2, f de 2, até f de n. Agora, o ator principal dessa somatória é esse símbolo aqui, ó. Que é a soma, né? Nós estamos somando os elementos. A variável vai percorrer esse conjunto, né? Vai varrer esse conjunto todo, mas a gente vai pegar os resultados dessas expressões e vai somar. Tá? Então, essa é a ideia. É bem simples, né? É bem simples, vamos ver uns exemplos aí bem simples. Não tem muita complicação. Embora, quando você escreve isoladamente uma somatória, fica uma expressão um pouco assustadora, né? K de 1 até n de uma expressão aqui, sei lá, qualquer coisa. Eu vou colocar o f de k aqui. Então, fica meio assustador esse símbolo aí, novo, né, para quem nunca viu. Então, mas não tem nada de complicado aí na somatória. É isso que eu estou tentando fazer, desmistificar o medo que você tem dessa somatória. É só uma soma. Tá? Só que tem que ser uma soma padronizada. As parcelas são padronizadas.
Ok. Então, vocês entenderam isso aí? Entenderam, né? Alguém dá um sinal de vida aí? Sim, ok. Beleza. Bom, nessa sessão aí, eu não coloquei isso aqui, seria a definição. Então, essa apostila, eu estou editando ela, então agora isso aí já vai entrar como uma definição. Normalmente eu colocava isso no meu site, mas meu site está fora do ar. Então eu vou mandar por e-mail, depois que eu fizer algumas modificações, eu mando de novo. Agora isso virou uma definição, isso aqui a definição seria o que a gente está chamando de definição, capítulo 1, seção 7, definição 1, a primeira definição da seção. Primeira e última. E aí o próximo que vem aí é um exemplo. Então é exemplo 1, seção 7, capítulo 1, seção 7, primeiro exemplo, que é quando a função f de k é igual a 1. F de k é igual a 1, vou fechar a porta aqui, só um minuto. Quando f de k é igual a 1, não, perdão. Quando f de k é igual a k. Quando f de k é igual a k, essa expressão vai ficar assim, ó. Somatória k de 1 até n de k. Então, eu troquei f de k por k. Tá vendo? Então, o que vai dar essa somatória? Vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, k vai ser igual a 1. Então, quando k é igual a 1, essa expressão de k é 1. Quando k é igual a 2, a expressão dá 2. Quando k é igual a 3, 3. E assim vai até k igual a n. Ok? Bom, como a gente não sabe até onde vai isso aqui, não tem como eu somar para ver o resultado, tá? Esse mesmo exemplo, a gente faz uma outra coisa, a gente faz o n igual a 5. Dentro desse mesmo exemplo, é como se isso aqui fosse uma letra A e isso aqui fosse uma letra B desse exemplo. A gente faz o seguinte, para ficar mais palpável, a gente faz somatória de k para k variando de 1 até 5. Eu faço n igual a 5, eu dou um valor para n, para a gente ter uma coisa mais concreta. E aí isso vai dar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Aí isso vai dar 6 mais 6, 12, mais 3, 15. Se você somar a última com a primeira, dá 6. Somar a penúltima com a segunda, também dá 6. Se você multiplicar isso aqui por 2, dá 6. 3 vezes 6, 18. Deixa eu pensar um pouquinho mais. 12, 15. Isso. Ok. Bom, o que eu estou pensando é em chegar numa fórmula. 12, 12, 3, 15. Deixa eu ver se é isso mesmo. 15. Bom, é o seguinte, olha. Essa expressão, ela tem uma fórmula para ela. A fórmula é o último elemento vezes o último mais 1 dividido por 2. Eu vou voltar nessa fórmula aí e vou demonstrar ela usando indução. Então, depois eu volto a falar mais dessa fórmula aí. Mas a ideia é que você está pegando
O primeiro e o último está somando. O primeiro e o último é n mais 1. Quantas parcelas você vai ter aí? Você vai ter... Quantas somas dessa você vai conseguir fazer? Você vai conseguir fazer n dividido por 2. Então, ficaria essa expressão aqui. Ó. N mais 1, que é a parcela, vezes n dividido por 2. E aí, quando você faz a conta, vai dar a expressão n vezes n mais 1 dividido por 2. Ok. O próximo exemplo, exemplo 172. Aí no texto de vocês não está escrito assim, mas esse exemplo, ele é pensar em f de x igual, f de k igual a k ao quadrado, e aí você tem somatória para k ao quadrado, que é a f de k, com k variando de 1 até n. Ô, Darkiane, seu microfone tá ligado. Obrigada.
Até lá, o seu microfone está desligado. Pronto. Acho que a minha conexão caiu e deu ruim. Ok, vamos continuar então. Ok, pessoal. Vocês perderam de onde? Vou retomar aqui então. Então, o exemplo 172, você está fazendo K igual f de K igual a K ao quadrado. E aí a somatória vai ficar assim, ó. K igual a 1, então vai ficar 1 ao quadrado. K igual a 2, 2 ao quadrado. K igual a 3, 3 ao quadrado. E aí vai até K igual a N, aí você coloca N ao quadrado. Ok? Então, tá bom. Bom, essa somatória aí, ela também tem uma expressão, tá? Então, como é que a gente descobre essa expressão? Aí nós vamos ver um método para descobrir essa expressão. Porque, no caso da somatória anterior, somatória K de 1 até N, K, isso era 1 mais 2 mais 3 até N. Isso é uma progressão aritmética que a soma é A. Essa não é nem PA nem PG, né? Você está pegando os quadrados. Então, não está multiplicando por um fator fixo, nem está somando uma parcela fixa. Então, aqui você tinha uma fórmula que é o primeiro termo, mais o enésimo termo, vezes o número de parcelas e dividido por 2. Se eu não me engano, é isso. Ok. A soma da PA. Aí você colocando o primeiro termo igual a 1 e o último igual a N, então você tinha a fórmula da série. Agora, aqui, você não tem nenhuma PA nem uma PG, mas a gente vai conseguir uma forma de chegar descobrir qual é essa fórmula usando interpolação polinomial. Então, quando chegar lá na interpolação, a gente usa para descobrir essa fórmula. Mas o fato é que essa fórmula é N vezes 2N mais 1 e vezes N mais 1. E dividido por 6 agora, que é 2 vezes 3. Não sei se é por aí que é a regra, mas pelo menos se a gente fosse chutar uma expressão para esse denominador, é o fatorial, né? Pelo menos no caso 2 e 3 fica como sendo fatorial. Ok, então, tá bom. O outro exemplo, a outra parte do exemplo, que seria uma letra B, é a soma até 5. Então, vou chamar isso aqui de letra A, aqui de letra B. K de 1 até 5 de K ao quadrado. Isso é 1 mais 4 mais 9 mais 16 mais 25. Quer dizer, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. Aí soma tudo, isso deu 55. Se você for questionar essa fórmula, seria, para esse exemplo, era colocar 2 vezes 5 mais 1, 2 vezes 5 mais 1, vezes 5 mais 1 e tudo dividido por 2. Aí vocês testam aí para ver se a fórmula funciona. Ok. Bom, aí tem mais dois exemplos. Esses dois exemplos eu não vou fazer agora, não. Por quê? Porque eles já estão num outro contexto. E talvez vocês tenham dificuldade de entender. Então, também não precisa tentar entender esses dois exemplos, não. Eu vou jogar eles lá na frente quando eu for falar de matriz e quando eu for falar de equação linear. Então, vamos parar por aí. Ok? Posso passar para frente aqui?
Ok, então vamos lá. Próxima sessão, a sessão 8, é indução matemática. O que é indução matemática? Bom, eu vou demonstrar, por indução matemática, essa somatória aqui. Somatória K, para K de 1 até N, é igual a N vezes N mais 1 sobre 2. Então, agora a seção 1.8, que é indução. Bom, essa igualdade, ó, você tem uma igualdade aqui. Essa igualdade, ela é uma afirmação. Eu estou dizendo para vocês que se eu somar os números de 1 até N, dá N vezes N mais 1 sobre 2. Então, essa igualdade, ela tem uma ressalva aqui, que ela vale para todo N natural. Tá? Todo N, se eu somar até 5, dá certo. Se eu somar até 6, dá certo. Se eu somar até 7, dá certo. Todo N natural, e essa igualdade valeu. Tá? Então, o problema é para todo. Porque aí não tem um N só. Se fosse um N só, eu faria conta. Se fosse 2, 3, 4, 20, 1000 N's, eu faria conta para aqueles números e acabaria a demonstração. Só que, para todo N natural, então são infinitos números. Eu não vou conseguir fazer a conta. Então, a indução matemática, ela resolve esse problema. Quando eu tenho uma quantidade infinita de números, né? Aliás, quando eu tenho todos os números naturais, se eu tiver uma quantidade infinita, eu vou precisar infinita, mas não todos os naturais, eu vou precisar de fazer alguma adaptação para usar a indução. Mas, quando eu estou falando de todos os naturais, a indução resolve o problema. Então, primeiro, vamos ver o que é a indução matemática, né? A indução matemática, ela é o seguinte: se você tem uma... então, eu vou ter que voltar aqui. Somatória de K para K, variando de 1 até N, é igual a N vezes N mais 1 sobre 2. Isso aqui, essa igualdade é uma proposição. O que a gente chama de proposição é uma afirmação. Vamos escrever lá de cá, P de N. O que é P de N? P de N, nesse caso aqui, é uma proposição que depende do N. Tá? É uma afirmação que depende do N. Quando você faz uma afirmação que depende de N, ela pode não ser verdadeira para todo N. Por exemplo, ó, N ao quadrado é igual a 9. Essa proposição aqui, ela é verdadeira para dois valores de N. P de 3 é verdadeira, porque 3 ao quadrado dá 9. E P de menos 3 também é verdadeira, porque menos 3 ao quadrado dá 9. Mas ela falha para todos os outros números. Por exemplo, P de 1 é falsa. Isso aqui é verdadeira, isso aqui é verdadeira. P de 1 é falso, porque 1 ao quadrado não dá 9, 1 ao quadrado dá 1. Então, é falsa. Essa proposição aqui, por outro lado, é verdadeira para todo N. Se você colocar P de 1 é o quê? 2 pontos aqui, 2 pontos. P de 1 é 1, a soma, o K vai variar de 1 até 1, então vai dar 1, de um lado. Do outro lado, vai ficar 1 vezes 2, que é 1 mais 1, e dividido por 2. Corta, vai dar igual. Então, P de 1 é verdadeira. P de 2, o que é P de 2? P de 2 é 1 mais 2. Perdão, aqui é 2 pontos, e aqui é igual. 1 mais 2. Ou seja, 2 vezes 3 dividido por 2. Corta, dá 3 e 3. Então, P de 2 também é verdadeira. E vale para todo mundo. Então, essa proposição é verdadeira para todo mundo. Então, uma proposição, uma afirmação, não precisa ser verdadeira sempre. Você está fazendo uma afirmação, mas ela não precisa ser verdade. Tá? Então, a indução serve para quê? Para provar que ela é verdadeira sempre. Então, como é que isso funciona? Funciona assim. A gente vai ter
Deixa eu zerar isso aqui. Tem mais uma novidade aí que eu ia passar direto. Tem o Teorema 1. Então, aqui a gente tem o Teorema 1.1. Teorema é uma afirmação, tá? Uma afirmação que a gente consegue demonstrar. Um resultado que você vai poder usar daí para frente. Então, esse teorema ele diz o seguinte, ó, se você tiver duas condições, o número 1 pertence a um conjunto X, e a outra condição, se o número N pertence a X, então você pode concluir que o sucessor dele também pertence a X. Se você tem essas duas coisas para um conjunto X, então não tem saída. O conjunto X é igual ao conjunto dos naturais. Ou seja, você vai fazer o seguinte, ó, para demonstrar as coisas por indução, você vai fazer o seguinte, P de N é uma proposição. Então você tem uma afirmação lá. Não quero citar qual a afirmação, porque essa afirmação está aberta. Pode ser qualquer afirmação. Você define o conjunto X da seguinte forma. Os números naturais para os quais P de N é verdadeira. Vamos colocar assim, escrito mais abreviado. Então, esse conjunto X, você quer provar que esse conjunto X é todo mundo. Para provar que a afirmação, que a proposição é verdadeira para todo mundo, então você vai provar que o conjunto X é igual aos conjuntos naturais. Ou seja, todo natural, essa afirmação é verdadeira. E esse conjunto aqui, então, é o conjunto dos naturais. Então, é essa a ideia. Tá? Não precisa ficar escrevendo isso aqui, só que é essa a estrutura. Então, mas, no final das contas, o que você precisa provar é o seguinte, precisa provar essas duas condições. Se a proposição é verdadeira para 1, então você vai verificar que se a proposição é verdadeira para 1, e se ela for verdadeira para N, então ela é verdadeira para N mais 1, então você conclui que a proposição é verdadeira para todo N natural. Então, vou colocar assim, ó, verificado que ela é verdadeira, e se ela for verdadeira para um cara, ela vai ser verdadeira para o próximo, então ela é verdadeira para todo N natural. Ok? No fim, essa coisa toda ela serve para a gente demonstrar por indução um resultado com essa estrutura aqui. Ó. Eu demonstro que a proposição é verdadeira para N, para 1, e demonstro que se ela for verdadeira para N, ela é verdadeira para N mais 1. Então, ela é verdadeira para todo mundo. Tá? Isso aí é a conclusão. Eu só preciso fazer essa conta aqui. Ó. Eu só preciso fazer essa conta aqui. Se provar que P de 1 é verdadeira, e se P de N é verdadeira, então P de N mais 1 é verdadeira. É só isso que eu tenho que fazer. Não sei se vocês entenderam, mas vamos fazer na prática, então. Alguém quer fazer alguma pergunta com o texto aqui no quadro ainda? Não, né? Posso seguir? Ok. Então tem um sim ali. Venceu o sim. Bom, então, o exemplo capítulo 1, seção 8, exemplo 1. A proposição que a gente vai provar que é verdadeira, P de N, é a seguinte. Somatória
K de 1 até N, de K é N vezes N mais 1 sobre 2. Eu vou provar que isso é verdadeiro, essa igualdade é verdadeira para todo N natural. Então, eu vou provar que a proposição é verdadeira para todo N. Então, eu vou fazer aqui a primeira parte e eu vou provar que P de 1 é verdadeira. Então, essa é uma parte da indução, provar que P de 1 é verdadeira. Então, quem é P de 1? P de 1 é quando N é igual a 1. Então, eu faço K variando de 1 até 1, de K é igual a 1 vezes 1 mais 1. Estou trocando N por 1. 1 mais 1 dividido por 2. Eu troquei o N por 1. Ó. O N apareceu aqui e aqui. Eu troquei o N por 1. Nessa expressão, eu troquei o N. Ó, o N aparece aqui, aqui, aqui e aqui. Então, aqui também. Ok? Troquei o N por 1. Então, essa é a P de 1. Bom, mas só que desse lado eu vou desenvolver. Então, desse lado vai ficar assim, ó. K vai variar de 1 até 1. Ou seja, K vai ser só 1. Então, quando K for 1, vai dar 1 desse lado. Acabou a somatória aqui, ó. Apesar dessa escrita desse tamanho, isso era só isso. Então, aqui é... Ok, parece que travou de novo. Ok, acho que voltou. Beleza. Bom, então aqui nós fizemos essa conta bem simples aqui e provamos que o P de 1 é verdadeiro. Aí eu vou apagar aqui e vou fazer o seguinte, vou provar que se P de N é verdadeira, então P de N mais 1 também é verdadeiro. Então vou fazer essa conta agora, aí fazendo isso, verificando que P de 1 é verdadeira e que P de N é verdadeira implica que P de N mais 1 é verdadeira, então encerramos e a gente provou que P de N é verdadeira para todo mundo por causa do princípio da indução, que é esse teorema que a gente viu. Bom, então, o segundo item é
P de N, o que é P de N? P de N é somatória de K para K variando de 1 até N é igual a N vezes N mais 1 dividido por 2. Bom, agora é o seguinte, se eu somar dos dois lados dessa igualdade, se essa igualdade é verdadeira, e eu somar dos dois lados o mesmo valor, ela vai continuar sendo igual. Então, eu vou somar aqui o valor do meu interesse. Aqui eu quero chegar onde? Eu quero chegar na afirmação, eu quero chegar aqui, P de N mais 1 é verdadeiro. Só que P de N mais 1, eu vou escrever aqui embaixo o que é P de N mais 1, que é onde a gente quer chegar. Bom, o que é P de N mais 1? Ó, P de N mais 1 é somatória K variando de 1 até N mais 1 de K é igual a N mais 1, que é o elemento que vem aqui, ó. Aqui, o N mais 1 está somado com 1, então ficou N mais 1 somado com 1 e tudo dividido por 2. Então, essa que é a P de N mais 1. P de N mais 1. É o que? A somatória para K de 1 até N mais 1. De N mais 1 vezes N mais 1 dividido por 2. Então, desse lado, eu quero chegar nessa expressão. Só que do lado de cá, o que está faltando daqui para aqui? Aqui eu somei K de 1 até N. E aqui eu somei K também de 1 até N mais 1. Então, só falta uma parcela aqui para chegar aqui. Se eu somar esse cara com N mais 1, vai dar igual a esse. Essa somatória aqui, ó. Se eu somar N mais 1 aqui, nessa somatória, vai dar essa somatória aqui. Tá? Então, eu vou somar desse lado N mais 1. E vou somar do outro lado N mais 1, sem motivo, porque eu não sei se somando N mais 1 vai dar aquela expressão. Mas só que eu preciso somar desse lado e desse o mesmo valor, senão eu altero a igualdade. Então, eu vou somar dos dois lados N mais 1. Com que objetivo? Já de gerar essa expressão do lado esquerdo. Consequentemente, vai gerar aquela expressão do lado direito, mas a gente ainda não sabe. Bom, então, desse lado, esse aqui é o objetivo, né? Desse lado esquerdo, eu vou somar N mais 1. Então, eu vou ficar com a expressão somatória para K de 1 até N de K, somado com N mais 1. Então, somei N mais 1 nessa somatória aqui. E do lado direito, eu também vou somar N mais 1 para não mudar a igualdade. N vezes N mais 1 dividido por 2, somado com N mais 1. Vou apagar aqui, que é onde a gente quer chegar, mas eu preciso do espaço. Bom, como eu tinha dito, aqui eu estou somando, ó, K de 1 até N. E somei N mais 1. Então, essa expressão aqui vai dar o quê? Vai dar a somatória de K, para K variando de 1 até N mais 1. N mais 1. Porque a primeira parte, de 1 até N, já está aqui. Quando eu fizer K igual a N mais 1, que é a última parcela, aí vai dar a parcela N mais 1. Então, vai dar, quando eu junto isso aqui, vai dar essa expressão aqui. Isso é igual. Desse lado, eu vou fazer a conta. Eu vou começar a fazer a conta já desse lado aqui, por causa do espaço, que é pouco. Então, o que eu vou fazer? Aqui está dividido por 1, né? Quando não tem nada, tem 1 ali embaixo. Então, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum de 1 e 2. O mínimo múltiplo comum de 1 e 2 é 2. 2 dividido por 2 dá 1. Multiplicado pelo que tem em cima, só repete. Então, ficou N vezes N mais 1. 2 dividido por 1 deu 2. 2 vezes isso aqui, mais 2 vezes N mais 1. Ok.
Então, aqui vai ficar assim, ó. Lembra onde a gente quer chegar? A gente quer chegar em N, a gente quer chegar em N vezes 2N mais 1, 2N mais 1, vezes N mais 1, dividido por 6. Ok, então vamos continuar com a conta aí. Bom, então vamos lá. Fazendo a conta aqui em cima, isso vai dar N vezes N mais 1, eu vou repetir. Aliás, aqui tem uma coisa que eu coloco em evidência, que é o N mais 1. N mais 1, então eu vou repetir o N mais 1, que eu vou colocar em evidência, N mais 1, vezes o que sobrou, N, aqui sobrou o N, e aqui sobrou 2. Então, ficou N mais 2, dividido por 2. Deu isso aqui. Deu o que eu queria? Não, né? Não deu a expressão que eu queria. Vamos ver, alguma coisa está errada aí. Isso aqui deveria ser P de N mais 1. Tá? Deveria ser isso, não deu certo. Vamos ver o que está errado. Acho que a expressão está errada desde o começo. Eu anunciei uma coisa, mas é outra. É porque essa de 6, eu estou confundindo com a segunda fórmula que eu passei no quadro. A fórmula aqui é mais simples. A gente quer chegar, na verdade, nessa fórmula aqui. N vezes N mais 1 dividido por 2. Ok. Tá bom. Então, tá. Então, é o seguinte. Aqui tem N mais 1. Vou repetir a somatória. Até N mais 1. Tá? De 1 até N mais 1. Tá? Igual a N mais 1. Ô, Telau, Oi. eu acho que estava certo, porque antes a única coisa era que o n mais 1 estava dentro do parêntese. Se tirasse, ia ficar n mais 2. Sim, isso mesmo. Então, aí vai ficar assim, N mais 1, que é o N mais 2, que é o que você falou aí. Então, tá certo mesmo. O que eu estava confundindo é que eu estava na cabeça com a fórmula do quadrado, do K ao quadrado, que tinha um 6 no denominador. Então, essa daqui é a fórmula simples. Então, a fórmula é essa daqui. Então, é aqui que a gente quer chegar. Então, tá bom. Então, essa afirmação aqui é a proposição P para N mais 1. Então, isso aqui é P de N mais 1. Então, está verificado P de N mais 1. Mas eu parti do fato de que P de N é verdadeira. Supondo que isso aqui é igual, eu somo dos dois lados o N mais 1 e faço um pouco da conta aqui, aí termino de fazer a conta aqui e chego nessa igualdade. Então, essa igualdade é P de N mais 1. Então, tá ok. Essa igualdade aqui é verdadeira. Ou seja, eu provei duas coisas. Eu provei que o item I, que é P de 1 é verdadeira, e provei o item 2, que se P de N é verdadeiro, então P de N mais 1 é verdadeiro. Então, eu concluo que é verdadeiro para todo N. Isso aqui é P de N mais 1. P de N mais 1 é verdadeiro, então. Ok? Dúvida aí?
Ok, pessoal, essa parte aí fechou, né? Alguém tem dúvida aí, quer perguntar? Parece que tem gente que voltou agora. Tá ok, né? Tá bom. Bom, como eu já falei nas duas primeiras aulas aí que a gente teve, né? Se tiver dúvida, pode perguntar, fica à vontade aí para perguntar durante a aula. Bom, pode abrir o microfone aí e falar. Só lembra que nós estamos gravando, né? Ok, então vamos passar aí para a seção 9. 1.9. Números reais. Números reais, o símbolo dos números reais. Na verdade, a gente vai falar mais, não do conjunto dos números reais, eu vou falar um pouquinho dos números reais, mas a gente vai falar mais das propriedades dos números, né? Então, vou falar dos números e das operações. Bom, mas o que é o conjunto dos números reais? Os números reais é um conjunto de números que você consegue associar com uma reta. Então, você fixa uma posição na reta e diz que ali é a origem, é o zero, e a cada ponto da reta você tem um número real. Então, temos que fixar um tamanho, né, e chamar de 1. E aí, agora, você vai pegar aqui, ó, o dobro vai ser 2, triplo vai ser 3, aqui vai ser menos 1, aqui vai ser menos 2. Isso é um pouco da ideia da construção dos números reais. Aqui você tem o menos 3 e vai embora. Aqui você tem o meio. O meio, quando você pega esses dois aqui e divide um ponto certinho no meio, é o meio. Vou pensar aqui no 3 meios. O 3 meios vai estar aqui, ó. Então, esse aqui é o 3 meios. Eu estou pensando no 3 meios porque eu estou pensando na fração, uma fração composta e com dois números. Aqui é uma fração, mas é 1 dividido por 2, né? Então, se for pegar frações com 1 em cima, vai dar números entre 0 e 1. Eu penso números com um A e um B aqui em cima. Então, aí você está pensando nos racionais. Aí você calcular todos os racionais, você vai, vamos dizer, quase encher essa reta. Mas, como eu tinha dito, os racionais, apesar de eles serem, que a gente chama de denso na reta, porque eles fazem em todo lugar tem racional, qualquer intervalinho que você fizer assim, tem um racional lá dentro, não importa o tamanho do intervalo. Então, ele é denso nos reais, mas ainda fica faltando muitos números, ao ponto de que esse conjunto não está em bijeção com esse. Esses dois conjuntos não estão em bijeção com esse. Então, os irracionais ainda estão aí, dentro desse, mesmo que os racionais sejam densos, ainda falta muito número para chegar lá em R. Ainda faltam muitos números. O primeiro exemplo é esse número aqui, ó. O primeiro exemplo de número irracional, vou chamar de primeiro exemplo de número irracional, seria, você faz um outro eixo aqui. Ainda não estamos pensando no plano, mas pensar numa coisa ortogonal aqui. Desenha uma altura 1 aqui. E aí você faz um círculo. Aqui e a raiz de 2. Aqui é a raiz de 2. Então, você tem meio que uma construção da raiz de 2. Primeiro irracional. Pensando no primeiro irracional. Então, o cara mais fácil de você mostrar que não é racional. Ok. Então, mas
intuitivamente, o que é o conjunto dos reais? O conjunto dos reais é todos os números da reta, né? A construção disso é uma outra coisa que vocês vão ver lá, vão ver uma ideia dessa construção lá no cálculo, quando vocês fizerem sequência de números. Que os racionais, os reais, o conjunto dos reais, ele é o fecho desses números. É o fecho dos racionais. Você vai pegar sequências de racionais e vai gerar os reais. Então, vocês vão ver uma coisa um pouco parecida com isso. Está caminhando na direção de construir os números reais lá no cálculo. Então, é um conceito um pouco avançado. Mas a ideia intuitiva é que os números dessa reta são os números reais. Os números reais são os números que estão em cima da reta, né? Então, essa é a ideia do conjunto. O que é o conjunto? Depois, quando eu for falar de números complexos, aí eu vou construir o conjunto com base nesse conjunto que já está construído. Então, a ideia é sempre essa. Nós começamos construindo os naturais, depois construir os inteiros, depois constrói os racionais, e depois fecha, e aí tem o conjunto dos reais. É só uma ideia de como que esse negócio é complexo, né? Mas eu vou tirar a palavra complexo, vou usar como que é complicado, né? Porque complexo não é real. Então, tá bom. Então, os números reais, temos mais duas coisas nesse conjunto. Então, eu tenho o conjunto dos números, eu preciso do conjunto, os objetos, e eu preciso de uma estrutura que é uma operação de soma e uma operação de produto. Então, você tem três coisas nesse conjunto aí, né? O conjunto dos reais, se eu falo números reais, você começa aí com o conjunto, uma operação e mais uma operação, duas operações. Tem mais coisa? Tem. Tem, por exemplo, a ordem, né? Você tem, já que os números estão dispostos em cima da reta, você tem uma ordem. Quem tiver, aqui está o número 1, você tem um x e um y. Um x aqui e um y aqui. O que tiver à esquerda é menor do que o que está à direita. Você tem uma ordem. Uma coisa a mais aí, né? Mas a gente vai focar principalmente nesses objetos aqui. A soma, o conjunto, a operação de soma e a operação de multiplicação. Essas três coisas nós vamos focar nelas aí. Então, eu vou falar das propriedades dessas duas operações. Fala propriedade dos números reais, mas são propriedade das operações dos números reais. Então, a primeira é associatividade. Essa aí parece ter uma tendência a ser satisfeita. Associatividade. O que é associatividade? É o seguinte: A mais B mais C é igual a mais B mais C. A mais B mais C, A mais B mais C. Isso vale para toda a terna de números A, B e C dos números reais. Se você considerar três números reais, A, B e C, você pode somar assim, quanto assim vai dar o mesmo valor. Tá? A princípio, a expressão A mais B mais C, ela nem existe. Eu tinha comentado isso quando alguém perguntou, né, se tinha uma função que tinha três variáveis, uma operação com três variáveis. A gente não tem necessidade de definir, pelo menos por enquanto não, né? Dentro desse ambiente aí que a gente está trabalhando,
a gente tem a associatividade. Então, com a associatividade, você não tem necessidade de definir coisas assim, com 3 elementos. Talvez, por exemplo, quando você for falar de produto misto, de vetores, aí já tem uma necessidade, mas acho que mais em relação à ordem, não em relação a... Enfim, dentro desse contexto aqui, a gente não precisa pensar em 3 elementos. Porque tanto faz somar assim ou assim, você vai obter o mesmo resultado. Então, você não coloca parênteses. Quando você escreve isso, você está querendo dizer qualquer uma dessas duas coisas. Tá? Então, essa propriedade vale para a soma, mas ela também vale para o produto. Se você multiplicar A vezes B vezes C, dá a mesma coisa que A vezes B multiplicado o resultado por C. Multiplicando o resultado por C, é a mesma coisa. É a mesma ideia, A, B, C nem está definido. Tá? O que está definido é o produto entre 2 elementos. O que está definido é a soma de 2 elementos e o produto de 2 elementos. Tá? Agora, 3 elementos, quando você escreve assim, a princípio não está definido, mas é qualquer uma dessas duas. Então, isso vale para qualquer número A, B, C reais. Então, essas duas, a associatividade da soma e a associatividade do produto, mas é a mesma coisa. É a mesma regra. Segunda, comutatividade. A mais B é igual a B mais A. A ordem não faz diferença aqui. Para todo A e B reais. Essa aqui é a famosa aí, a ordem das parcelas não altera a soma. E A vezes B é igual a B vezes A para todo A e B reais. Essa é também conhecida como a ordem dos fatores não altera o produto. Né? Quando você fala de soma, então, a princípio, quando você tem uma operação, os elementos que você vai operar não tem a princípio não tem nomes. A operação de soma e a operação de produto são só operações. Inicialmente, elas estão desconectadas. Quando você fala uma operação, é só mais uma operação. Só que a multiplicação, ela provém da soma. Ela é proveniente da soma. Então, elas estão relacionadas. Um exemplo disso é a distributividade, né? Que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas essas duas operações, elas estão intimamente relacionadas. E aí, no caso dos números reais, apesar de ser interessante a gente pensar que uma operação é só mais uma operação, e uma não tem nada a ver com a outra, porque aí você consegue se libertar um pouco do mundo real, né? Do seu mundo que você está acostumado, que é aqui números reais. Mas, por outro lado, dentro dos números reais, você tem uma relação entre essas operações. E aí, a gente chama os elementos que eu estou operando, no caso da soma, a gente chama de parcelas. E no caso do produto, da multiplicação, ou produto, a gente chama de fatores. Então, você falou, fator é elemento que eu estou multiplicando. Parcela é elementos que eu estou somando. Então, a ordem das parcelas não altera a soma e a ordem dos fatores não altera o produto. Ok. Nesse caso do produto, eu quero tentar fazer vocês pensarem um pouquinho mais o seguinte: como essas coisas realmente elas valem, e vocês já estão acostumados a fazer contas e ver que o resultado é verdadeiro, essas igualdades valem mesmo,
isso não precisava valer, sabe? Essas propriedades são verdadeiras, valem essas igualdades, por quê? Porque essas operações foram definidas de uma forma bem comportada, vamos dizer assim. Mas poderia não valer. Eu vou dar exemplo de operações, propósito, eu vou dar exemplo de operações que essas propriedades não valem. E não vão ter situações, por exemplo, na multiplicação de matrizes, que você não tem essas igualdades. Por exemplo, se você multiplicar duas matrizes, AB nem sempre é BA. A comutatividade não vale para a conjunto das matrizes. Ela vale aqui nos cônjuges reais, né? Mas ela não teria que valer. Essa propriedade só vale porque a operação é uma operação bem comportada. Tá? Não é uma regra universal. A operação não precisava satisfazer essas propriedades, que é o caso da multiplicação de matrizes. Bom, então vou Voltou, mas está com o microfone mutado. Pronto. Voltamos? Ainda não, né? Ok, agora parece que sim. Ok. Tá. Ok, pronto. Bom, vou voltar aqui então. Eu estava falando o seguinte. 3 vezes 5. O que é 3 vezes 5? É 3 vezes o 5 somando, e o resultado dá 15. O que é 5 vezes 3? É 5 vezes o 3. Ó. O 3 apareceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E o resultado dá 15 também. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o resultado é o mesmo, mas as expressões são diferentes. Está vendo? Apesar das expressões serem diferentes, ainda dá o mesmo valor. Mas, milagrosamente, vou colocar milagrosamente entre aspas aí, porque né, é uma igualdade que não precisava ser igual. Esses resultados não precisavam ser iguais. 3 vezes 5 não precisava ser igual a 5 vezes 3, porque eles são coisas diferentes, a princípio. Tá? Mas dá o mesmo resultado.
Ok. Outra coisa que vai ser bem interessante nesse sentido é quando a gente estiver calculando determinante. Determinante de A vezes B é igual a det de A vezes det de B. Essas expressões são coisas bem diferentes a princípio, e no final dá a mesma coisa. Não é que são diferentes, o fato não é que são diferentes ali, mas que são muito complexos. Aqui é uma complexidade, aqui é outra, você está multiplicando o resultado. Tá? Então, isso ainda acontece, a igualdade ainda acontece. Tá? Mas então, vamos adiante aí. Ok, então, elemento neutro. A gente tem dois elementos neutros. A mais 0 é igual a A. Isso vale para todo A em R. Então, tem um elemento neutro da adição, que é o zero. A gente chama de zero, né, esse elemento. Inicialmente, a gente podia chamar ele de um elemento qualquer. Vou colocar um Ezinho aqui. Ó. O E é o elemento neutro. Quem é ele? Se você for olhar para os números reais, ele vai ser o cara que a gente costuma chamar de zero. Então, depois nós vamos chamar todo mundo de zero. Todo elemento neutro da adição a gente vai chamar de zero. E existe um elemento neutro, só tem mais um detalhe aqui, é que isso vale para todo A real. Então, o elemento neutro, ele não é neutro só para um número, não. Às vezes, definir uma operação, e é até fácil você pegar um dos caras, 3, vamos supor que você tem lá, trabalhando nos números reais. Então, o 3 é o número. Aí você procura um elemento neutro do 3. Aí você encontra um elemento neutro do 3. Mas quando você vai tentar achar um elemento neutro do número 4, aí já é outro cara. Tá? Dependendo da operação. Dependendo da operação que você definiu. Mas, isso aqui funciona para todo número A em R. São todos os reais. A mesma coisa para multiplicação. A vezes 1 é igual a A. E também funciona para todo A real. Então, é um elemento neutro da operação. Não é o elemento neutro do A. Tá? É o elemento neutro da operação. Funciona para todo A. Ok? Só tem mais um detalhe aí, que aqui eu coloquei elemento neutro, escrevi elemento neutro aqui, mas só que lá no texto está a existência do elemento neutro. Eu vou fazer logo esse último exemplo aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui eu estou definindo uma operação de multiplicação, no próximo exemplo ali, está relacionado com essa propriedade. Exemplo 1.9.1. Se você definisse a operação de multiplicação, então vamos definir, na verdade, uma outra operação. Vou definir uma operação que é como é que eu multiplico A vezes B, mas agora uma multiplicação especial aí, é uma nova operação. Então, eu multiplico A vezes B da seguinte forma. Eu vou pegar, não o A para multiplicar com B, eu vou pegar o A mais 1 e vou multiplicar pelo B. Pelo B. Essa é uma contradição para comutatividade. Tá? Eu estou pensando aqui, na verdade, numa que tenha mais do que um elemento neutro. Essa que tem mais de um elemento neutro para os complexos. O exemplo que tem aí para os complexos. Eu vou fazer essa mesmo aqui. Teria que pensar em uma que não tenha elemento neutro.
que aqui eu vou ter um problema, que é o elemento neutro à direita ou à esquerda, tá? Esse cara aqui, ó, a multiplicação, como ela é comutativa, você não tem essa preocupação. 1 vezes A é a mesma coisa que A vezes 1, né? Então, você não fala elemento neutro à direita, nem elemento neutro à esquerda. Você fala só elemento neutro. Não tem essa preocupação justamente por causa da comutatividade. A vezes 1 é igual a 1 vezes A, que é igual a A. E aqui a mesma coisa vale, você não tem essa preocupação. 0 mais A é igual a A mais 0, que é igual a A. Então, essa igualdade já vale pela primeira propriedade lá, pela segunda propriedade, que é a comutatividade. Então, você não tem que se preocupar com o lado. Aqui eu teria que me preocupar se eu estivesse falando dessa propriedade. Então, vou fazer isso aqui em relação à propriedade 2. A propriedade 2 nem sempre é verdadeira. Ó. Esse exemplo, ele mostra que essa operação aqui não é comutativa. Então, eu vou apagar esse espaço aqui, porque não dá para fazer. Vou voltar um pouquinho aqui na propriedade 2. Propriedade 2, A vezes B é igual a B vezes A. Isso vale para essa operação com um ponto, tá vendo? Agora, para essa operação nova aqui, que é do exemplo, onde eu defino A vezes com uma bolinha B é igual a mais 1, operação antiga, vezes B. Essa operação não é comutativa. Por exemplo, vamos fazer o exemplo 3 vezes 5. 3 vezes 5 é uma coisa, e 5 vezes 3, eu não sei se esse vai falhar, vou tentar com esse aqui. O que é o 3 vezes 5? É 3 mais 1, vezes com um pontinho só, 5. E o 5 vezes 3? É o 5 mais 1, pontinho só, 3. Isso aqui vai dar 4 vezes 5, e dá 20. E isso aqui vai dar 6 vezes 3, que deu 18. Então, dá resultados diferentes, tá vendo? Se você tivesse definido a multiplicação assim, ao invés do jeito antigo, que é pegar o próprio A e multiplicar por B, né, que é somar o B A vezes, então daria o mesmo resultado. Mas se eu definir a operação de multiplicação desse jeito, então ela não dá mesmo, não é comutativa. Então, como é que seria essa definição? Olha, um jeito diferente de definir essa multiplicação é somar o B mais B, B mais B, A mais uma vezes. A mais uma vezes. É parecido com aquela definição antiga, que é pegar o primeiro cara, que conta a quantidade de vezes, e o segundo conta... o primeiro conta a quantidade de vezes, o segundo é a parcela. Em termos de somatória, fica interessante esse aqui. Esse aqui é somar K de 1 até A mais 1 e a parcela fixa B. Tá vendo? Essa seria a maneira de definir esse novo produto. E ele não é comutativo, como esse exemplo aqui mostra. Tá vendo? A propriedade de comutatividade ela não é uma coisa que vale para toda operação. Ela não é nativa da operação. Tá? Ela depende de cada operação. Porque parece que eu estou tentando falar que uma coisa vale quando ela já vale, eu não precisava ficar falando. Mas não, essas propriedades elas nem sempre são verdadeiras. Para os números reais, elas funcionam. Então, eu fiz 1, 2, 3. Vamos para a quarta propriedade. Existência do inverso.
Quarta propriedade, inverso. Tinha mais um detalhe sobre a existência do elemento neutro, que ele também é único. Além dele satisfazer, de você, eu esqueci de falar disso, né? A mais zero é igual a A para todo A real. Além dele funcionar para todo A real, ele também é único. Não tem outro elemento que satisfaz isso. Se A mais X é igual a A, então o X é igual a zero. Não tem saída, só tem esse cara aqui. Tá? São duas características dele. Ele é neutro para todo mundo e ele é único. Não tem outro que satisfaz essa condição. Então, ali no texto está escrito direitinho lá. A existência do elemento inverso único. O elemento neutro único. Bom, agora o inverso já tem uma exceção. No caso do neutro, A mais zero é igual a zero, é igual a A para todo A real, e A vezes 1 é igual a A para todo A real. Então, aqui não tinha exceções, era para todo mundo. No caso do inverso, a gente já compara com essa propriedade que o inverso tem uma exceção. Então, A somado com menos A é igual ao elemento neutro da soma. Olha, então, estou olhando para a soma. Quem é o inverso aditivo? Normalmente, a gente até chama isso de oposto, né? Lá no ensino médio, o pessoal chama de oposto. Aqui eu poderia chamar de oposto também. O menos A é o oposto de A. Eu prefiro chamar de inverso aditivo só para tentar tratar as duas operações como sendo mais duas operações. Não quero olhar muito para a adição como sendo a adição. Eu quero olhar para a adição como sendo uma operação. Só como sendo uma operação. Então, eu vou chamar de inverso aditivo, que é o inverso da adição. Tá? Então, o inverso da adição satisfaz o quê? É o cara que, quando eu somo com A, dá o neutro da adição. Não é 1. Isso aqui não dá 1. Esse aqui é o neutro da multiplicação. E eu estou somando. Então, eu quero que dê o neutro da adição. Então, o que é o inverso? O inverso de A é o cara que, quando soma com A. Quem é o inverso? O inverso é esse cara aqui. É o cara que, quando soma com A, dá o neutro da adição. Tá? Ok. Então, isso funciona. Existe esse cara para todo A. Para todo A real. Bom, isso sem exceções. Agora, o inverso multiplicativo. A vezes 1 sobre A. O 1 sobre A é só uma notação. Eu vou usar uma outra notação. Vou usar essa notação aqui. Ó. A vezes A menos 1 é o inverso. Deixa eu ver se é isso que eu estou usando. Isso. A vezes A menos 1 é igual a 1. Ou seja, quem é o inverso multiplicativo? O inverso multiplicativo é esse cara. É o cara que, quando eu multiplico por A, é o elemento neutro da multiplicação. Eu vou perguntar de novo. Ó. Quem é o inverso multiplicativo do A? É o cara que, quando eu multiplico por A, dá o elemento neutro da multiplicação. Então, é a regra geral. Quem seria o inverso da operação? O inverso do elemento em relação a uma operação. É o cara que, quando eu opero com A, dá o elemento neutro dessa operação. A regra é a mesma, tanto aqui quanto aqui. Tá vendo? Então, isso funciona para todo A real, mas sem o zero. Só o zero que não tem inverso multiplicativo. Só o zero que não tem o inverso em relação a essa operação. A gente não consegue inverter o zero. É esse o problema que a gente tem nos números reais. A gente não consegue dividir por zero. Né? Então, não tem ninguém que eu multiplique por zero
que dá o elemento neutro da multiplicação. Não tem ninguém que eu consiga multiplicar aqui para essa operação que está fixada, está setada aí lá nos números reais. Você tem soma e multiplicação. As duas operações nativas ali, as naturais, né? Não tem inverso para o zero. Mas isso parece ruim. Isso parece ruim por um lado, por outro lado, todo mundo aqui tem inverso multiplicativo. Todo mundo tem um inverso. Ok? Isso é uma característica dos números reais, que também é uma característica dos complexos. Você consegue tudo isso aí lá nos complexos. Tá? Uma coisa que você não tem lá nos complexos é uma ordem. Você não consegue dizer que A é menor do que B. Então, lá você precisa trabalhar com um módulo, né? Para poder comparar dois elementos, ainda tem uma coisa que você calcula, que é o comprimento do módulo. Você não tem uma ordem lá nos complexos, mas você tem nos reais. Por outro lado, uma outra propriedade que eu vou destacar é que a gente consegue resolver uma equação lá nos complexos e não consegue resolver nos reais. Então, aqui nos reais, você tem uma ordem, A menor do que B. Mas lá nos complexos, uma coisa que a gente tem é uma equação, uma solução para essa equação. Ó. X ao quadrado é igual a menos 1. Então, você perde por um lado, você não tem ordem, mas você ganha por outro lado, que você tem outra propriedade aqui. Que é uma propriedade mais geral do que isso. Esse é só um indício da propriedade que os complexos têm. Mas esses dois conjuntos têm tem muitas semelhanças. Os reais e os complexos têm todas essas propriedades. Tá? Bom, e a quinta propriedade é a distributividade. Vou zerar aqui. Quinta propriedade é a distributividade. A vezes B mais C é igual a vezes B mais A vezes C. Então, a distributividade vale para os números reais. Se você multiplicar um número vezes uma soma, vai dar o primeiro número multiplicado pelo primeiro, mais o primeiro número multiplicado pelo segundo. Ok? Fechamos aí os números reais. O exemplo eu já fiz. E a gente passa aí para os números complexos. Eu acho que esses números complexos vai dar um pouco de trabalho para a gente. Mas vamos lá. Então, a outra seção, que é a seção 1.10. 1.10, números complexos. Então, aqui a gente começa com o conjunto. Primeiro eu vou dizer para vocês o que é o conjunto dos complexos. Esse conjunto, ele é o conjunto em si, sem as operações, é o que a gente já viu como R cartesiano R. Tá?
Porque o conjunto dos complexos, ele é o conjunto dos pares. Então, são os pares, vamos colocar assim, AB ou XY, deixa eu ver como eu estou escrevendo ali. Conjunto dos pares ordenados, aí eu coloquei AB, A, B, C e D. Então, são os números AB, tais que A e B são números reais. Tá? São os pares desse tipo. São pares de números reais. Mas isso é só o conjunto. Aí eu preciso agora definir mais duas coisas, são as operações de soma e de produto, para eu comparar com os números reais, né? Seria a necessidade de comparar, seria essa daí. Bom, então, o seguinte, deixa eu ver se eu falo algum detalhe a mais sobre os elementos, sobre a igualdade ali, né? Então, o que significa AB ser igual a CD? O que significa essa igualdade? O par é igual, né? Para a gente trabalhar com esses números, eu preciso saber o que são duas coisas iguais. Então, duas coisas são iguais quando todas as características delas são iguais. E aí, um par só tem duas características, que são os dois elementos. Então, A e B. Então, esse par vai ser igual a esse quando o primeiro cara foi igual ao primeiro e o segundo foi igual ao segundo. É isso aí que é dizer que o par é igual, quando as características são iguais. As duas características aí são iguais. Né? Primeira observação aí, né? A segunda é a operação. Eu vou escrever um pouco mais detalhado aqui no rascunho. O que é a operação de soma? É uma operação de C cartesiano C em C, que pega dois pares, A e B, C e D, pega dois elementos, né? Pega um par de elementos. O cartesiano de C cartesiano C é um cartesiano de dois, é um par de dois elementos. Eu vou ter que botar um parêntese a mais aqui, ó. Só que cada elemento já é um par. Então, é um par de par. Tá? A operação está sendo definida de C cartesiano C. Então, você vai pegar dois elementos de C. Um de C e o outro do outro C, que é o mesmo conjunto. Então, um par de pares. E vai associar com um elemento que é um par também, mas vai ser a soma desses dois. AB mais CD. Como é que eu vou somar? Essa é uma outra questão. Tá? Mas vai ser associado a uma coisa que a gente vai chamar de AB mais CD, que vai ter uma regra para poder ser executada. Essa regra que eu vou ensinar agora. Tá? Então, o que eu faço? Como é que eu faço para somar AB mais CD? Como é que eu somo dois elementos? Eu vou botar dois pontos igual, até agora eu não usei esse símbolo ainda. Esse símbolo é quando eu estou definindo uma coisa pela primeira vez. Né? Normalmente a gente usa o sinal de igualdade. O sinal de igualdade diz que duas coisas são iguais. E o sinal de dois pontos igual significa que nós estamos definindo assim. Não precisa provar que é igual, a gente está definindo sim. Então, como é que eu somo dois pares? Eu somo da maneira mais natural possível, que é A mais C, somo os dois primeiros e somo os dois segundos. C mais D. Então, é assim que eu somo. Ou seja, eu peguei dois pares e obtive um par. Né? Vamos fazer um exemplo aqui para ver se isso é verdade. Ó. Bilal, Oi. é B mais D, não? B mais D, né? B mais D. Valeu. Isso mesmo. Obrigado aí. 5 e 3 somado com 1 e 2. Isso vai dar 5 mais 1 e 3 mais 2. 3 mais 2.
Bom, aí você somando, isso vai dar 6 e 5. Ou seja, você começou com 2 pares, né? Tinha 2 pares aqui e acabou com um par. Ou seja, a soma, ela é definida no cartesiano, C cartesiano C em C. Ou seja, pega um par e mais um par, 2 pares, e obtém um par. Ok. Bom, já a multiplicação nós não vamos definir assim. Eu vou definir primeiro, depois eu vou explicar por que ela foi definida desse jeito. Então, se eu for multiplicar AB com CD, isso vai dar o seguinte. Vai ser o primeiro vezes o primeiro, que é AC. A princípio seria, se fosse fazer da forma mais natural possível, seria isso aqui, ó, AC, BD. B vezes D, né? Seria essa a multiplicação. Só que essa multiplicação, ela, por exemplo, ela teria um problema quando se fosse procurar um elemento neutro. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Acho que ela teria mais do que um elemento neutro quando eu fizer uma dessas parcelas igual a zero. Por exemplo, se tiver 1 e 0, aí eu tenho x e y, que eu vou procurar os elementos neutros. Para isso ser elemento neutro, eu teria x vezes 1 da x. Assim, eu preciso que isso seja um zero. Um zero. Eu não quero pensar muito nisso para não espichar muito a conversa aqui, mas você multiplica isso aqui vezes isso, vai dar um zero, então vai ficar x e 0 vezes y dá zero. Isso é igual a 1, 0. Qualquer valor de y, vai forçar o y, vai forçar o x ser igual a 1, mas o y ficou livre. Então, tenho muitos elementos neutros. Qualquer coisa que aqui seja 1, ou seja, eu troco o x por 1 aqui, qualquer coisa é um elemento neutro. Você não tem unicidade de um elemento neutro naquele grupo, né? Mas, se eu colocar números aqui, eu vou forçar o y ser alguma coisa. Enfim, não vou delongar muito aqui, não. Mas essa operação aí, eu acho que não teria todas as propriedades que a gente está buscando. Depois a gente pensa melhor o que é que mais falha nessa operação aqui. Sei lá, Oi. essa operação ali não é B vezes D, não? Porque tá AC e BD. Ó, BC. BD. É verdade, eu estou com fome já, eu acho. BD. Então, a operação natural, ela não teria todas as propriedades. Então, vou fazer o seguinte, vou escrever a operação e ver de onde é que ela veio. Mas ela começa com isso, A vezes C menos B vezes D. Mas isso é tudo da primeira parcela, tá vendo? Na primeira entrada, na primeira coordenada. Na segunda, é A vezes D, AD, mais BC. Ela foi definida assim, tá? Ela vai ser definida desse jeito. Agora, por que essa operação foi definida dessa forma? É porque eu escolhi um caminho aqui de construir o conjunto dos complexos da seguinte forma. Eu resolvi construir os complexos como os reais vezes os reais. Mas tem uma outra maneira de você construir os complexos. Quando eu construo assim, eu estou pensando o seguinte, com o conjunto reais, cartesiano reais, ou seja, é um conjunto de pares. São elementos AB, tais que A e B são elementos reais. A outra maneira de você construir, que é mais comum de você ver por aí, é você definir como o conjunto dos números A mais B e I, onde I é um número imaginário.
né? Onde A e B são números reais e I é imaginário. E I ao quadrado é igual a menos 1. Né? Mas aí meio que está pressupondo a existência de um número que o quadrado dá menos 1, e ele diz que ele é imaginário. Eu acho um pouco fantasioso isso. E também é legal, né? Porque você, né, já começa por aí, o cara que o quadrado dá menos 1. Só que números reais isso não existe. Então eu teria que dizer que ele é imaginário. Só que dizer que é imaginário não diz que ele existe. Por outro lado, nessa forma de construir, o I, ele é esse cara aqui, ó. O I é o 0, 1. É um par. Se eu construir dessa maneira, conjunto de pares, então eu consigo palpar, ver quem é o número I, quem é o elemento I, que o quadrado dá menos 1. Esse menos 1, na verdade, menos 1 é, na verdade, menos 1, 0. Tá? Então, não é exatamente o menos 1, mas ele faz o papel de menos 1 dentro dos complexos. O que é o menos 1? O menos 1 é o inverso aditivo do 1. Quem é que faz o papel de 1 aqui? O elemento neutro da multiplicação aqui é esse cara. Então, o inverso aditivo dele é esse cara. Então, se eu estou pensando que esse cara é o 1, esse é o menos 1. Tá? Então, quando eu falo x ao quadrado é igual a menos 1, satisfazer essa equação, na verdade, é satisfazer a seguinte equação. Um elemento que o quadrado é igual ao inverso aditivo do elemento neutro da multiplicação. Tá? Então, quando eu falo, há um elemento que satisfaz essa equação. Lá nos reais, eu vou chamar de menos 1. Né? Mas o que é o menos 1? É o inverso aditivo do elemento neutro da multiplicação. Tá? Então, satisfazer alguém que satisfaz essa equação é uma conversa que a gente vai ter mais à parte. Tá? Então, eu escolhi essa maneira de definir por causa desse motivo, porque eu acho que aí você consegue enxergar exatamente o que é uma solução dessa equação. Tá? Agora, você pode definir dessa maneira. E essa maneira de definir, se você exigir a distributividade, você obtém a multiplicação. É basicamente isso. Então, a multiplicação ela sai daqui. Ó. Então, quando eu penso que os elementos são definidos assim, eu vou apagar tudo isso aqui e vou focar nessa expressão. Definindo assim, aí você multiplica distribuindo tudo e coloca isso aqui na equação, e aí você obtém essa expressão aqui. Nós vamos fazer essa continha para vocês verem de onde é que veio essa definição de multiplicação. Ela é, no final das contas, essa equação mais a distributividade. Talvez tenha mais algum detalhe que eu estou perdendo aí, mas é basicamente isso. Então, está aqui a definição, está aí no texto também. E se eu tivesse esse elemento é A mais BI. Ao invés do par AB, é A mais BI. Multiplicado por C mais DI. Em vez do par CD, que normalmente lá no segundo grau é ensinado, até nas faculdades, às vezes também o pessoal ensina assim, né? Usa essa notação, é mais fácil escrever. É mais simples escrever. Assim, então, a gente usa essa daqui também. Eu gosto mais dessa porque a gente vai conseguir ver quem é o número, quem é o I. Eu gosto dessa por causa disso. A gente sabe quem é o I. Esse cara existe. Tá? Existe, tem as propriedades que nós estamos procurando. Então, agora, se você multiplicar isso aqui, então, usando o distributivo, você vai pegar esse cara e multiplicar por esse e por esse. E depois distribuir de volta. Então, no final das contas, vai dar o quê? Vai dar A vezes C, A vezes C, A vezes B vezes I, mais ABI, mais BCI, BCI, e mais BDI ao quadrado, mais BDI ao quadrado. Troca o I ao quadrado por menos 1 e junta com esse cara aqui. Então, isso vai dar AC menos BD, que virou menos 1 aqui, ó,
BD vezes I ao quadrado é menos 1. I ao quadrado é menos 1, vezes isso aqui vai dar BD menos BD com menos 1. Aí vai dar menos BD. E junta a parte que tem o íon, que é AB mais CD vezes I. Então, você obtém as coordenadas que a gente tinha em cima. Ó. AC mais menos BD e AD menos BC. AD, eu fiz alguma coisa errada aqui. AD. E eu coloquei AB. Então, aqui é AD. 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 E aqui é BC. Tá certo. BC. Então, fica isso. AD mais BC é a segunda coordenada. Esse cara é a segunda coordenada e esse é a primeira coordenada. Então, a multiplicação ela veio daí. Quer dizer, eu estou usando duas coisas aqui. Eu estou usando distributiva. A gente quer que essa operação seja distributiva. Então, a gente começa por aí. A gente quer que ela seja distributiva. E, além disso, a gente quer que o I ao quadrado seja menos 1. Então, a gente troca esse cara por esse sinal de menos aqui. E aí você tem essa regra. Só que eu fiz por outro caminho. Tá? Eu só estou explicando de onde que veio. Eu fiz a soma. Eu defini a soma como soma direta dos elementos. E a multiplicação desse jeito que é proveniente dessa regrinha aqui. Ok? Então, está definido o conjunto dos complexos com uma operação de soma e uma operação de produto. Está definido aí bonitinho. Ok? Dúvida aí? Bom, eu vou falar pelo menos de uma propriedade agora, o tempo está acabando. Vou falar pelo menos de uma propriedade mais, vai ultrapassar um pouquinho, mas pelo menos a gente entrar em uma propriedade. Então, definida dessa maneira, a soma ela é comutativa. Eu vou apagar essa parte aqui de baixo, porque é a parte, né? Mas definido dessa maneira, a soma e a multiplicação são comutativas. Aliás, a primeira propriedade é a associatividade. Eu vou pular vou para a propriedade 2, que vai ficar mais fácil de eu falar sobre ela. Então, 2 é comutatividade. Na próxima aula eu volto aí na propriedade 1. Então, A mais, aliás, AB mais CD é igual. Eu vou escrever e apagar, a gente faz as contas. É igual CD mais AB. Então, vale essa propriedade. Se você fizer a soma aqui segundo essa regra, e fizer a soma aqui segundo essa regra, você vai obter o mesmo valor. Então, vou desenvolver, vou apagar essa segunda parte e vamos fazer as contas até chegar nela. Bom, a primeira parte é o seguinte, ó. AB mais CD, quando eu somo, isso vai dar A mais C e B mais D. B mais D, do jeito que está escrito ali em cima. B mais D. Bom, mas o fato é o seguinte, os números reais, esses números que estão aqui dentro são números reais. Os números reais são comutativos em relação a operação de soma de números reais é comutativa. Então, eu posso trocar a ordem dessa soma. Eu posso trocar a ordem dessas parcelas aqui, então fica C mais A. E aqui, D mais B. D mais B. Então, e pela definição, de novo, eu posso concluir que isso aqui é igual a o primeiro mais o primeiro CD, e o segundo, A, B. Então, eu concluí, tá vendo? Então, eu demonstrei aí que a soma é comutativa. Quando você for tentar demonstrar que o produto é comutativo, aí você vai ter um pouco mais de trabalho para fazer essa conta, né? Eu acho que
Eu vou pelo menos escrever um pouco aqui, mas você vê que são coisas inicialmente diferentes, mas que no final dá a mesma coisa. Tá? Que acaba cortando alguma coisa e o resultado é o mesmo. Então, eu vou apagar a parte de cima e escrever a primeira parte da comutatividade do produto. Deixa a expressão do produto aqui, ó. O produto é definido assim. Então, vamos fazer duas coisas. Vamos escrever AB vezes CD Bom, a gente quer provar que isso é igual a CD vezes AB. A gente quer provar isso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever as duas coisas, para a gente acompanhar melhor o desenvolvimento. Então, eu pego AB vezes CD, isso eu vou desenvolver, e vou desenvolver também CD vezes AB. Bom, aqui é o seguinte, ó, aqui tem A, B, C, D, então dá essa expressão. Só que aqui eu troquei, os dois primeiros não são mais A, B. Então, é o seguinte, não é A, B e C, D. Eu vou pensar assim, ó, tem um par e tenho outro par. Então, eu vou chamar esse aqui de primeiro par, segundo par. Isso aqui, eu tenho duas coordenadas. Então, a primeira coordenada do primeiro par, segunda coordenada do primeiro par. Primeira coordenada do segundo par, e segunda coordenada do segundo par. Então, posso simplificar falar primeira do primeiro, segunda do primeiro. Primeira do segundo, segunda do segundo. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu estou multiplicando o primeiro do primeiro com o primeiro do segundo, menos o segundo do primeiro vezes o segundo do segundo. BD, isso. Então, vamos seguir essa regra. No primeiro caso, é só copiar o que está aqui. No primeiro caso, não tem problema. É AC menos BD, vírgula, AD mais BC. Mas no segundo, nessa segunda expressão, vai ficar mais complicado. Então, eu vou fazer isso. Ó. Primeiro com primeiro, então é CA, menos segundo com segundo, DB. Já o outro, a segunda parcela, a segunda coordenada vai ser assim. Ó. Primeiro com o segundo do segundo, primeiro do primeiro, segundo do segundo. Então, vai ficar C, D, mais, o que vem aqui? BC. São os do meio, ó, segundo e o primeiro. Então, o segundo é D, e o primeiro é A. Agora é só você trocar a ordem aqui e vai dar a mesma coisa que está lá em cima. Então, isso vai dar AC menos BD. Só troquei a ordem aqui, porque a operação de multiplicação é comutativa. Estou trocando a ordem aqui. E aqui também vou trocar a ordem. E vou trocar a ordem das parcelas, não é isso? AD, tá vendo? Troca a ordem do produto e troca a ordem da parcela. Então, ficou AD mais BC. Troquei a ordem das duas coisas. Então, isso funcionou bem porque o produto e a adição de números reais é comutativa. Então, eu obtive a comutatividade do produto como consequência da comutatividade do produto e da soma de números reais. Então, a comutatividade do produto de complexos, ela é consequência da comutatividade da soma e produto de números reais. Okay? Mas vale a igualdade. Então, isso aqui é igual a isso aqui. Ou seja, vale a comutatividade para o produto de complexos. Tá bom? Então, a gente fica aqui e depois a gente termina, volta à primeira propriedade, faço essa sequência de propriedades aí, para a gente terminar com a equação aí, I ao quadrado é igual a menos 1. Então, volto a falar mais disso aí.
a princípio a aula fica marcada aí para quinta, tá? Então é o seguinte, eu cometi aquele erro lá de marcar no dia errado, mas as aulas são segunda e quinta, né? Essas aulas aí vocês podem comparecer no dia. Eu vou pedir para alguém de vocês aí entrar em contato comigo, porque para a gente, nesse caso de problemas aí, igual hoje, eu podia ter mandado uma mensagem, fiquei perdido aí, vocês anotam aí para mim. Alguém entra em contato comigo, coloca e me adiciona aí para poder a gente conversar. Então, a questão das aulas, né? Os nossos horários são terça, segunda e quinta. Então, a gente vai ter essa aula aí. A não ser que eu tenha algum problema que eu não possa dar essa aula, mas os horários estão marcados aí. A segunda, ela começa às 7, mas aí, né, horário virtual, eu vou colocar 8 mesmo, de 8 às 10, e quinta de 10 a meio-dia, faz as 4 horas aí. A gente vai fazer aulas extra que a gente vai marcar separadamente. Então, estamos conversando até quinta, né, se a gente não, vamos ver se sábado a gente consegue marcar. Quinta-feira eu volto a conversar com vocês sobre a aula do sábado. Não precisa todo mundo participar, mas a gente volta a conversar melhor, combinar aí, tá bom? Então, até mais.